Alô, galera ligada no Unilago Esporte. Tá começando mais um programa e hoje a gente vai falar do que nem o torcedor mais otimista poderia imaginar. Um show de bola do Brasil para cima da Espanha, vitória por 3-0, título da Copa das Confederações ficou em casa. Vai ser até um pouco difícil para a gente conter empolgação durante o programa de hoje. Para participar do nosso programa aqui, a presença do Osair Júnior, repórter esportivo do Diário da Região. Prazer te receber aqui, Osair, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. E eu deixo os destaques desse jogo histórico para o Jonas. E aí, Jonas? Beleza? Bom, meu destaque vai para a atuação da seleção brasileira. Atuação categórica, soberba, vitória irrepreensível sobre a atual campeã do mundo e a atual bicampeã europeia. Não tem o que discutir, o Brasil jogou tudo o que poderia e deu um show de bola, realmente bateu a melhor seleção do mundo na atualidade. Superou todas as nossas expectativas, né? A gente que no último programa até torcia para uma vitória do Brasil, mas não imaginava que seria desse jeito. Não, eu chutei, eu dei um palpite, achei que a Espanha ia ganhar. A Espanha, eu ainda acredito que a Espanha tem uma seleção superior, mas o que o Brasil fez ontem foi inacreditável. A atuação absurda de todos os jogadores, não teve um jogador que jogou mal ontem. Antes de começar as perguntas pro Osair, nosso convidado, vamos rodar as imagens. Leandro, coloca pra gente aí. E vamos falar em cima aí dos gols e dos principais lances da final de ontem. Logo no início do jogo, o Hulk domina a bola, ele vai tentar passar, ele erra, a bola volta para ele cruza para a área e o Fred, oportunista, caído dentro da área, logo aos 100 segundos de jogo, 1 minuto e 40, faz o gol que dá início a uma grande vitória da seleção brasileira. Mais uma vez, um início fulminante de jogo do Brasil, foi uma característica da seleção na Copa das Confederações. E qual que é a importância, Zé, de um gol logo no início de jogo, de uma partida a mais importante da Copa das Confederações para o Brasil? O que eu notei nessa final, realmente o Brasil não deixou a Espanha jogar, né? Não deixou com que ela tomasse gosto pelo jogo, incentivado aí por esse 70 mil pessoas que estavam no Maracanã, né? O Brasil já começou direto em cima e esse gol, o Fred mostrando o faro dele de goleador, de oportunismo também, né? Conseguiu fazer o gol deitado e isso acho que desmontou a Espanha. Esse aí já é podemos dizer que o segundo gol nosso, né? Porque o Pedro ele tira do goleiro e o Davi Luiz, que eu tanto critiquei no programa passado, falei que ele era inconsequente, estabanado, eu ainda acho isso, mas o que ele fez ontem... se redimiu. Atuação impecável. Realmente o segundo gol do Brasil. Ontem assistindo ao jogo eu fiz essa colocação, porque foi no momento crucial. Em seguida sai o gol do Brasil, né? Esse gol do Neymar, um golaço do Neymar, né? Que ele faz a tabelinha com o Oscar aí, mostra a categoria dele de bater de perna esquerda. E a inteligência de fugir do impedimento, né? Com certeza. A visão, a leitura de jogo perfeita dele. E o Arbeloa foi meio juvenil ali também. Na hora que a bola volta pro Oscar, ele deixa o Neymar livre. E o Oscar, inteligente, põe a bola para ele e ele chuta de canhota. Não só o Arbeloa, a zaga inteira da Espanha olhou o que o Oscar ia fazer. Ele dominou, esperou o Neymar voltar do impedimento e tocou. São 4 jogadores ali que podiam ter reforçado a marcação. O Arbeloa e o Piqué, nos 2 primeiros gols, foram extremamente juvenis. No primeiro gol, o Piqué ele olha pro Fred, ele não olha pra bola. Ele vira de frente pro Fred e olha. E nesse lance aí, os dois estão marcando o Fred, deixam o Neymar livre, estão marcando a bola. O Neymar chuta muito bem com as 2 pernas, é um jogador completo. Tu acha a mesma coisa, Júlio? Com certeza, agora eu fico pensando como vai ser a recepção dele lá na Espanha, né? Nossa, a maioria dos jogadores joga no Barça, né? Chegando lá e furou o olho dos caras aí, né? Olha esse corta-luz, brincadeira, Nossa. né? Também a jogada, outro lance capital da partida, né? E aí o placar já estava construído. No comecinho do segundo tempo. Eu digo que foi 5-0 pro Brasil, porque depois veio o pênalti também que foi batido para fora, né? Que o Brasil realmente passeou ontem. Eu não esperava, como vocês disseram, que fosse tão fácil, não que tenha sido fácil, mas que fosse um placar elástico, que fosse construído com a naturalidade que foi. Esperava mais dificuldade. E mérito do Brasil de ter tornado a partida fácil. Com certeza. Porque ninguém imaginava, e isso a gente vai repetir aqui durante o programa todo, mas o Brasil construiu essa facilidade para ele mesmo. E o que a gente também lembrou no último programa, o ponto fraco da Espanha é a defesa. Só que ela antecipa esse ponto fraco e não deixa ser atacada. Nesse jogo o Brasil foi para cima e aí a gente viu a fragilidade deles. Esse foi um lance, um pênalti bobo, um pênalti mandrake, mas que realmente foi pênalti. Ele bate na perna do Jesus Navas. E assim, eu acho que o Marcelo
não é o lateral que a gente precisa para a seleção. A seleção, o Brasil é carente nessa posição. O Marcelo já mostrou que não é um lateral. Não gosto do futebol dele. Sou sincero a dizer isso. Tem gente que gosta. A opinião é de cada um. Eu não gosto. Ele é infantil muitas vezes, já fez isso em outros jogos. Como você disse do Davi Luiz também, ser infeliz em alguns jogos. Você tem alguma opção para pôr no lugar dele? Então, por isso que eu digo, o Brasil é carente. Hoje ele tá lá porque quem que você vai colocar? Felipe Luiz, Adriano? Não tem complicado. condições. Aí a comemoração da comissão técnica. Nessa Copa das Confederações, foram 5 jogos do Brasil, 5 vitórias. Fica aqui a pergunta, esse trabalho do Filipão foi um divisor de águas aí em preparação para a Copa do Mundo? Eu acho que o Felipão conseguiu dar uma cara de time, né? Ele pegou um grupo que era muito questionado, ninguém sabia se ia dar certo, criticavam as convocações, o que o Felipão estava levando. Luiz Gustavo foi um mesmo que eu pensava, esse cara, como Quem pode? é o Luiz Gustavo? A maioria perguntou. Né? E ele se apresentou, é um jogador que bate muito, né? Faz bastante falta, mas ele Assumiu o lugar. é tático, né? Ele fez ali. Ele segurou a onda, o Paulinho foi pro ataque, foi decisivo nas horas que o Brasil precisou também. Então, o Brasil hoje tem um time bem competitivo, que venceu, convenceu e que dá esperança do torcedor brasileiro ser campeão mundial o ano que vem em casa, né? O Filipão foi divisor de águas? Foi divisor de águas, mas a gente não pode esquecer do trabalho do Mano. O Mano que trouxe o Davi Luiz, o Mano que trouxe o Luiz Gustavo, o Mano que trouxe o Paulinho. O Dunga convocou o Hulk, mas ele que trouxe o Hulk, fez o Hulk jogar, ele que trouxe o Oscar. O Neymar e o Lucas iriam chegar de qualquer jeito, mas esses jogadores fundamentais foi o Mano que trouxe. O Mano foi demitido no auge dele, né, e de maneira covarde, mas o Mano teve uma parcela nesse trabalho do Filipão, sim. Teve um início de construção, mas a credibilidade que o Felipão tem perante a torcida e perante a imprensa, que é o mais difícil, aí técnico nenhum ia ter, era só o Filipão ali, não tinha como. Pentacampeão. E controlar o grupo como ele controlou, isso foi decisivo, mérito 100% dele também, né? Uhum, com certeza. Ele é pentacampeão, ele é vencedor de quase tudo que disputou. Ele tem méritos também, mas como eu disse, a gente não pode esquecer do que o Mano fez. O Mano foi importante na construção desse trabalho. E pro Jonas, que é o garoto que adora números, né? O Felipão 2 vezes campeão invicto, né? De torneio da FIFA, né? Não, quer mais do que isso? Então, ele tem um pezinho certo, né? Ele tem estrela, né? Vamos dizer assim, e ele conseguiu formar novamente a tal família, né, escolar. Então vamos ver o que acontece pro ano que vem. Agora, uma coisa que a gente tem que registrar também é o Neymar, né? Até o pessoal brinca, né? Fala, só ele sair do Santos oficialmente, ele começou a jogar bola na seleção, né? Que ele realmente assumiu a 10. Foi o cara dessa competição para o Brasil, né? Então, ele, sem dúvida, tiveram outros talentos individuais que colaboraram para isso. O Júlio César pegando pênalti em momento decisivo contra o Uruguai, assim como o Paulinho fazendo gol na semifinal contra o Uruguai. Então, vários talentos individuais ajudaram isso, mas o Felipão conseguiu harmonizar esses ingredientes e fazer esse time campeão. A gente pode dizer que o Paulinho é o segundo melhor jogador da seleção? Eu acredito que sim. Eu ouvi críticas de pessoas que conhecem futebol e diz que o Paulinho ele não marca ninguém. O Paulinho é um volante ruim. Ele fez o gol, tudo bem, mas ele é de péssima qualidade. Eu não vejo dessa forma. Eu acho que segundo volante hoje, como ele, que apresenta-se para o ataque, como ele apresenta, agudo, chega, faz gols, com certeza, nessa seleção, hoje é o segundo melhor jogador. Falamos do Filipão, que merece o destaque, Neymar, que foi eleito o melhor jogador da Copa das Confederações, e do Paulinho. A gente não pode deixar de falar do Fred. Antes da competição ele falou, são 5 jogos, eu quero fazer 5 gols. Dito e feito. Foi aí na reta final artilheiro dos gols esquisitos. Porque contra o Uruguai já foi aquele chute mascado, dessa vez um chute deitado, mas vale também o destaque para o Fred. Assumiu a camisa 9. Com certeza, deixou sombra de dúvidas, né? O pessoal falava muito no Luiz Fabiano, que ele teria que estar lá, Leandro Damião, que até foi cortado, né? E depois você vê como ele foi maduro, que nos 2 primeiros jogos ele acabou
dando espaço, o Jô entrou, fez gols e ele não se abalou. A gente chegou, eu até cheguei durante o programa a defender aqui a titularidade do jogo. E conseguiu no final ser coroado. Cresceu na hora decisiva. Mostrou que a qualidade que ele tem em todos os clubes que ele já jogou, principalmente no Fluminense, a qualidade de goleador, de matador que ele tem, né? Caiu no pé dele ali. O segundo gol do Brasil, o segundo gol dele, né? O terceiro do Brasil, foi uma pintura, né? A consciência dele de bater de pronto já, cruzado, vencendo o goleiro. Então, quem faz aquilo, o cara sabe muito. Eu acho ele é muito bom finalizador. Para mim, pessoalmente, ele é o melhor 9 pós-Ronaldo. Deveria ter sido o Adriano, mas a gente sabe o que aconteceu com o Adriano. O Fred assumiu essa camisa 9 e não tem como tirar ele do time. É extremamente eficiente, bate bem, cabeceia bem, se posiciona bem, ele é muito bom jogador. E uma característica importante, líder. Toda hora ele estava no pé do árbitro, toda hora ele estava chamando a atenção dos jogadores do Brasil, e ele é uma parceria ideal para o Neymar, para dar essa maturidade para o Neymar, porque futebol o Neymar tem. Ele precisa ser bem assessorado também com uma dupla de ataque. Jogou Copa em 2006. E o Fred complementa isso. O resultado, o título do Brasil. Qual que é a importância desse título para a continuidade do trabalho do Filipão, visando essa Copa do Mundo em 2014 aqui no Brasil de novo, Zé? Eu acho que dificilmente pode mudar poucos nomes dos jogadores que fizeram parte dessa conquista para a Copa do Mundo do ano que vem. Isso dá moral para ele seguir esse trabalho dele, credibilidade, a confiança do torcedor ele já tem de novo, não é como quando ele voltou todo mundo criticava porque ele tinha sido rebaixado com o Palmeiras e assumir a seleção brasileira, então todo mundo pensava, gente, como que traz o técnico que caiu com o Palmeiras, e aí provou que o Palmeiras realmente faltou em contratações, né? Se tivesse levado os elementos corretos para ele, né, ele teria feito um bom time no Palmeiras. Não conseguiu ir, com a seleção brasileira podendo trazer aquilo que ele queria, né, ele conseguiu fazer esse time dar certo. Agora, pressão em casa vai existir, mas ele tem essa moral e esse fôlego para jogar agora um ano de amistosos, até chegar a Copa do Mundo e dar mais cara a esse time, mais personalidade a esses jogadores e a essa seleção para buscar o Hexa. Osair, a história mostra que de um ano para o outro o elenco acaba mudando algumas peças, até muitas peças. Eu tenho números aqui, de 2005, do time campeão da Copa das Confederações de 2005 para que jogou a Copa de 2006, foram 9 mudanças. E da seleção que jogou a Copa das Confederações de 2009 para a seleção que jogou a Copa do Mundo de 2010, foram 5 mudanças no elenco. Você acha que tem... quem são os principais nomes que podem sair dessa seleção e quais os que podem chegar? Cara, sinceramente, eu tenho essa opção pessoal minha de lateral esquerdo, mas aí vai ter que surgir uma grande revelação aí nesse um ano aí, né? Quem sabe aí no Campeonato Brasileiro pinte alguém. Mas eu não vejo hoje, eu acho que esses jogadores que estão, os titulares principalmente, pode ser que mude alguma coisa na parte de composição de grupo. Um zagueiro, talvez, um zagueiro diferente, mas em si, a linha de frente, o Luiz Fabiano, que muita gente falava que ele tinha lugar, Jô, Leandro Damião, se estiver num bom momento na época, pode ter essa mudança, né? A gente tem Jadson, Jean, Hever, esses nomes podem sair. Acredito que sim. Mas são substituíveis. Como eu disse, você disse, mudou muito historicamente da última Copa, mas eu acho que pela pouca idade que tem essa seleção, possivelmente todos cheguem para a próxima Copa. Até porque pela sequência de trabalho do Felipão, né? Pela coerência de se manter um time que está ganhando, né? Não se tem muito disso. E a curiosidade que existe é que toda vez que o Brasil ganhou a Copa das Confederações, na Copa do Mundo do ano seguinte ele se deu mal, né? Curiosidade negativa. Né? Negativo, vamos torcer para que não se repita isso. Em casa vai ser triste quanto vezes. Outro maracanaço? Né? De novo, não. Bom, evitamos um ontem, que a gente evite outro ano que vem. Bom, vou deixar para o Jonas agora destacar os números aí da partida entre Brasil e Espanha, que não perdia faz muito tempo a seleção da Espanha. Eu vou citar alguns números para mostrar o tamanho dessa vitória da seleção brasileira sobre a Espanha. A Espanha não perdia uma partida oficial, um amistoso, desde o dia 12 de novembro de 2011. Foi uma derrota para a Inglaterra no amistoso, foi 1-0. A Espanha não tomava mais 2 gols ou mais
desde o dia 15 de novembro de 2011. Foi um empate, um amistoso também contra a Costa Rica, 2-2. A Espanha não perdia de 2 ou mais gols de diferença desde o dia 17 de novembro de 2010. Foi um amistoso também, 4-0 para Portugal. O jogo de ontem, o jogo contra o Brasil e Espanha, essa final, a Espanha trocou 521 passes. Foi a menor estatística de troca de passes desde quando o Del Bosque assumiu. O Del Bosque assumiu no dia... o primeiro jogo do Del Bosque, né, foi no dia 20 de agosto de 2008. O primeiro jogo depois da conquista da segunda Euro, né, que eles ganharam em 64. Da segunda Euro da Espanha, o Luiz Aragonês saiu, o Del Bosque assumiu. Então, desde então, a seleção da Espanha troca mais passes do que esses 521 que trocaram ontem. Outro número interessante, o Luiz Gustavo, que para mim foi uma atuação impecável, ele acertou 92% dos passes. O Xavi acertou 86% e o Iniesta 85%. Ou seja, o Luiz Gustavo acertou mais passes que os 2 melhores passadores da seleção da Espanha. Tem outro número aqui, a Espanha teve um jogador expulso, o Piqué. A última expulsão da seleção da Espanha foi no dia 8 de setembro de 2007. Faz quase 6 anos. Foi num jogo contra a Islândia, foi o Xabi Alonso expulso. Então, esses números mostram o quanto deve ser exaltada essa vitória, o quanto importante foi essa vitória para a seleção brasileira. Jogou demais, a Espanha ainda, para mim, eu escrevi isso no Facebook, é uma das melhores seleções do mundo, ao lado da Alemanha, da Argentina, continua sendo, mas o Brasil mandou um recado. É capaz de bater qualquer equipe e tem um ano para fortalecer esse trabalho que vem sendo feito pelo Filipão. E vai ter um diferencial, vai jogar em casa e a motivação que a torcida vai dar já provou nessa Copa das Confederações. Com certeza. A torcida foi o diferencial positivo para a seleção. Apoiou em todos os jogos, o hino cantado inteiro em todos os jogos, foi brilhante a torcida. Mais alguma observação, Zé? Não, acho que são 29 jogos, né? De partidas oficiais. 29 jogos que a Espanha não perdia. Interrompido. E o Brasil interrompe isso com categoria, né? Vamos ficar na torcida agora para que 2014 o Brasil chegue com essa mesma energia aí, com essa mesma vibe e não tenha tantos percalços no caminho aí para ser hexacampeão. Né? Ou que tenha, para ser mais uma vez indiscutível. Com certeza. Para a gente não deixar passar em branco, vamos citar aqui a vitória o terceiro lugar da Itália. A gente está vendo os lances dos pênaltis aí. Quem se consagrou nesses lances foi o goleiro Buffon, que defendeu 3 das cobranças do Uruguai. E vale destacar também a atuação do Cavani, que fez 2 gols e está na vitrine do mundo aí, deve acertar em breve com um time grande da Europa. Voltando a citar, 63 milhões é a cláusula contratual dele. Se alguém quiser pagar, tá aí. Ele mostrou tudo que tem e que pode fazer, mostrou nessa Copa das Confederações. Bom, o Unilago Esporte de hoje vai terminando por aqui. Termina também essa nossa primeira temporada que a gente focou na Copa das Confederações, na seleção brasileira. Vale lembrar também que a gente deu sorte para a seleção. Desde que o programa começou, a seleção do Felipão nunca perdeu. Que continue assim, que a gente continue dando sorte aí à seleção. A gente agradece a todos os envolvidos nesse projeto, que fizeram essa nossa ideia dar certo. A participação de vocês que vinham falar com a gente, dar conselhos, dar sugestões. Foi muito importante a participação de todos vocês. Agradeço ao Osair pelo convite, pela presença, brigadão. Valeu, Jonas, pela parceria. A gente pretende continuar o nosso programa com outros temas, manter o mesmo formato, trazer novos entrevistados. Mais uma vez a gente agradece. Jonas, reforço o agradecimento aí. Muito obrigado pelas visualizações, pelos incentivos, por tudo. A gente vai voltar, pode ter certeza disso. Alguns dias de folgas, mas depois a gente tá de volta. Um grande abraço e o campeão voltou.
Brasil!